Olá, de volta, minhas traças. Uhul, Winnie gravando 2 semanas seguidas, que maravilha. Bom, vamos continuar então com as nossas resenhas do mês de outubro. E hoje, mais uma vez, eu trouxe aqui aquele nosso quadro, aquela nossa série de vídeos mensais, que é o Leia as Pretas 2021, ou para ler autoras negras, mulheres pretas em 2021. E hoje eu trouxe aqui um clássico da literatura negra, da literatura afrodiaspórica internacional, que é A Cor Púrpura, de Alice Walker, que é um livro dos anos 80 e que foi adaptado pelo cinema, se eu não me engano, pelo Steven Spielberg. Não sei, veio essa informação aqui na minha cabeça, mas eu não tenho certeza. Que foi estrelado pela Whoopi Goldberg, né, fazia o papel da personagem principal. E esse é um livro, assim, sabe aquele livro que você lê e você parece que você tomou uma surra? E depois você tomou outra surra? E aí, de repente, a autora começa a te presentear, te dar presentes, e aí você fala, cara, o livro é bacana, o livro não tem só sofrimento, essa preta ela não vai morrer no final, entendeu? Mais ou menos isso aí. Esse é o caso de A Cor Púrpura, que é um livro maravilhoso, sem dúvida, uma das melhores leituras de 2021, que vocês já perceberam que todas as minhas leituras são uma das melhores leituras de 2021. O que tá sendo bom quer dizer que eu só leio livro bom, né, gente? Então, meus queridos e queridas e querides e todas as pessoas entre, assistam esse vídeo, acompanhem esse vídeo, mas antes de mais nada, aproveitem, se inscrevam nesse canal e deixem o seu like e puxa a nossa vinheta. Bom, meus amores, vamos falar sobre A Cor Púrpura. A Cor Púrpura foi escrita em 1982 e ela é um livro, uma história ambientada no sul dos Estados Unidos. Muitas das histórias, né, de negros americanos é ambientada no sul dos Estados Unidos, que, para quem não conhece, hoje, atualmente, fazem parte dos estados que faziam parte da União, se eu não me engano, ou da Confederação. Enfim, era a galera que, durante a Guerra de Secessão, a Guerra Separatista dos Estados Unidos, que começou em 1866, essa galera queria continuar com a escravidão. Esses eram os estados muito mais escravocratas, embora os estados do norte também não fossem porcaria não, em termos de racismo e escravidão, eles eram estados muito mais racistas, né? Esse livro ele começa na década de 1910 e ele é um romance epistolar, ou seja, ele é todo desenvolvido por meio de cartas e como se fossem diários e principalmente de escrita terapêutica. Essa história é da menina Sally e da menina Nettie. Elas são 2 irmãs, né? E a gente começa o livro na década de 1910. Elas são filhas de uma mãe e de um homem. E a Sally é considerada a burra, a feia, a que sabe que não serve pra nada, a que aceita tudo. E a Nettie é considerada a menina bonita, que é uma negra de pele mais clara, que é a menina inteligente, que é a pessoa que serve pra alguma coisa. E a Nettie é a primeira que vai escrever essas cartas, porque a Nettie escreve as cartas destinadas a Deus, como se fossem orações, e depois destinadas a Nettie. As cartas de Sally, elas são muito um estilo de escrita terapêutica. Ela está escrevendo da vida dela toda, colocando seus sentimentos e seus pensamentos no papel, direcionados a Deus. E como a Sally foi tirada da escola muito cedo por esse pai, essa figura paterna, ela não tem um nível assim de erudição. Então a gente vê o livro escrito nas palavras de Sally de uma forma muito inteligente, muito perceptível das coisas, assim. Ela é muito sagaz, muito perspicaz, mas ela não sabe escrever direito. Então a gente vê, inclusive nós vemos ao longo dos anos como a escrita dela vai evoluindo devagarzinho, ficando um pouco menos com erros ortográficos. E me lembrou muito o livro Flores para Algernon, né? Porque o Charlie passa por isso, só que por razões extremas. A questão é, na primeira carta, eu vou ler para vocês as primeiras palavras, o que ela fala aqui. A primeira parte do livro fala assim: é melhor você nunca contar pra ninguém, só pra Deus. Isso mataria sua mamãe. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo. Na primavera passada, depois que o nenê Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles.
ele estava puxando o braço dela. Ela falou: ainda é muito cedo, Fonso, eu não tô bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: não, eu não vou. Você não vê que já tô meio morta e todas essas crianças? Ela foi visitar a irmã dela, que é doutora em Macon. Me deixou cuidando das crianças. Ele nunca teve uma palavra boa para falar para mim. Só falava: você vai fazer o que sua mãe não quis. O que acontece, gente? A Annette é a irmã mais velha dessa casa. Ela tem 14 anos. E ela é violentada por esse pai, pelo marido da mãe dela. A mãe acabou de ter um neném, são vários filhos, ela não quer ter relações com o marido e o cara violenta essa menina, a Sally. E ele não só faz isso uma vez, como ele faz várias vezes, e a Sally acaba engravidando 2 vezes. E a mãe dela é pega numa situação de desespero tão grande naquela situação, que ela não sabe se culpa a filha, ela não sabe o que ela faz e a mãe dela acaba adoecendo e morrendo. E a Sally é uma menina de 15 anos que agora tem 2 bebês. E por medo de represárias, o que esse cara faz? Ele doa os bebês da Sally, ele dá para os outros, os filhos da Sally. E a Sally vai contando todo esse sofrimento dela no início. E a primeira coisa que o cara faz é tirar a Sally da escola, e a Annette é uma irmã mais nova, tem 13 anos, e ele deixa a Annette continuar a frequentar. E a Annette é considerada a menina inteligente da família, e a Annette fala: não, pai, a Sally é esperta também, deixa ela ir para a escola. Mas é obviamente que esse homem tem outros interesses na Sally e passa praticamente a tratar a Sally como se ela fosse esposa dele, no sentido sexual da palavra. E a Sally, ela acaba se tornando responsável por todas essas crianças da casa. Em determinado momento, ela tem uns 16, 17 anos agora, e aparece a figura do senhor. A gente não sabe o nome do senhor, até quase o nome do filme, porque ela chama ele de senhor. E o senhor, ele apaixonou-se, é um homem mais velho, um homem viúvo, que ele tem filhos, e ele se apaixonou pela Annette, que a Annette, afinal de contas, é a bonita, é a esperta. Mas o pai das meninas, essa figura paterna, ele não quer deixar a Annette ir, porque ele agora tá dando a atenção dele, a atenção sexual para a Annette. Ele nunca chega a consumar essa situação. E a Sally fica tão apavorada para proteger essa irmã no início do livro, que ela quer de tudo que for possível que a Annette se case com o senhor, para que a Annette saia da casa desse padrasto. Mas o cara quer, o pai, o padrasto, ele quer que o senhor leve a Sally, porque aí ele vai poder ficar sozinho com a Annette. E o que ele diz para o senhor? Qual é o grande argumento que ele ganha o senhor? A Sally já está estragada, a Sally não pode conceber, porque ela teve 2 bebês praticamente na infância e ela não consegue mais conceber. Então, como o cara já tem 5 filhos, ele não vai arrumar mais filhos. E a Sally é uma boa dona de casa, ela nunca reclama, mesmo quando o pai enche ela de porrada. Então ela seria uma boa esposa para fazer o serviço doméstico, e olha lá. E o senhor se casa com a Sally. E a Sally fica tão apavorada de deixar a Annette que a Sally insiste para o senhor para levar a Annette com eles. E o senhor aceita porque ele quer ficar perto da irmã, que afinal de contas é de quem ele gosta. Mas no fim das contas, o senhor realmente é apaixonado por uma figura, uma mulher chamada Shug Avery, que é uma cantora de blues famosa, que foi um caso que ele teve na adolescência, e ele vive sob a sombra dessa paixão com essa mulher, mas ele gosta da Annette. Só que com o tempo, a Annette começa a revidar quando ele tenta fazer os avanços, ele tenta ficar avançando em cima da irmã mais nova, e a Annette fica tão apavorada que ele quer expulsar a Annette de casa. Só que a Annette não pode voltar para casa do padrasto do pai, porque afinal de contas o que ia ser dela lá, né? E um dia a Sally está andando pela cidade e ela dá de cara com os bebês dela, que ela tem certeza que são os filhos dela, que estão morando com uma esposa de um pastor, de um reverendo, que é uma mulher que até então a gente percebe que essa mulher não sabe da onde os filhos dela vieram. O que o cara falou, o padrasto da Sally falou, né, que ele não é pai, ele é padrasto, falou com a mulher que a mãe das crianças tinha morrido e que ele não tinha como cuidar. Então ele jamais contou que na verdade aquelas crianças eram praticamente filhas dele com a Sally, né? Ele fala que ela perdeu o bebê, que a mulher morreu. E essa mulher é uma mulher muito boa, ela é esposa de um reverendo. E o que a Sally fala com a Annette? Annette, vai pedir ajuda para essas pessoas. Sai daqui e vai procurar ajuda para essas pessoas. E isso tudo é a Sally que conta pra gente, nessas cartas que ela manda para Deus. Ela tá escrevendo para Deus, sempre questionando o porquê que ela sempre foi uma boa menina e tantas coisas ruins acontecem com ela.
Nesse casamento com o senhor, a Sally vive uma vida extremamente infeliz. Os filhos do cara odeiam ela, os filhos batem nela e o cara bate muito nela. E o cara não gosta dela, ao mesmo tempo que ele é apaixonado pela tal da Shug Avery, que é essa cantora, e em determinado momento a Shug aparece na vida deles. A Annette, por sua vez, vai morar com esses reverendos e ela é uma moça muito estudada, muito educada, e eles educam ela, a gente fica sabendo pelas cartas da Annette. Ele educa ela para se tornar missionária, porque eles estão saindo dos Estados Unidos e estão indo embora para a África, para morar junto de uma tribo e evangelizar essa tribo africana. Sou totalmente contra a evangelização de tribos, odeio esses negócios que esses evangélicos fazem nas tribos indígenas, mas é a realidade do livro. Eles querem levar a palavra do Senhor cristão, eles que são negros, para essa tribo africana, e eles vão levar a Annette com ele. E aí, como que a gente fica sabendo disso? Porque a Sally escreve cartas para Deus e a Annette escreve cartas para Sally. Só que as duas nunca conseguem fazer com que essas cartas atinjam as duas. E eu vou explicar depois por quê. Em determinado momento, a Shug Avery aparece, está adoentada, e todo mundo considera ela uma mulher, né, de índole complicada, e ninguém quer que a Shug Avery fique na casa deles. E a Shug vai ficar, obviamente, aonde? Na casa do senhor. E aí o cara traz a amante, que na verdade é a mulher que ele ama, para morar junto da esposa. Só que, gente, aí é que é o momento que abre a nossa cabeça e o nosso coração, quando a gente percebe que A Cor Púrpura é um romance LGBT, porque a Alice Walker era ela era uma escritora lésbica ou bissexual, não tenho certeza. A Audre Lorde era lésbica, eu não tenho certeza. Ele se torna um romance LGBT porque a Sally, até aquele momento, ela era obcecada com a figura da Shug Avery. Ela inclusive encontrou uma imagem numa das roupas do senhor e ela ficou obcecada com aquela mulher que era tão bonita, que era tão rica, que tinha uma pele tão sedosa, uns olhos tão profundos. Só que a gente começa a perceber que a Sally, ela não tem essa obsessão com, ai, é amante do meu marido, aquela obsessão ruim. Não, ela é fascinada com a Shug Avery. E aí a Shug Avery vem morar com eles e a Sally passa a cuidar dessa mulher que na verdade é amante do marido dela. E a gente começa a perceber que na verdade as duas estão desenvolvendo um romance. Só que a Alice Walker, ela bota isso de uma forma tão suave, tão sutil, que talvez, se você não for uma pessoa que conhece o mundo LGBT, você lê esse livro sem você perceber. Sabe aquelas pessoas que assistem o filme e fica, nossa, não é um casal. Aí você fala, nossa, é um casal lésbico, a pessoa, quê? Exatamente, ela faz de uma forma muito sutil. As duas acabam vivendo esse relacionamento ali e, ao mesmo tempo, a Shug, ela acaba se tornando uma ferramenta de empoderamento para a Sally. A Sally começa a se empoderar, ela começa a se dar valor, porque a Sally passou a vida toda sendo maltratada. Ela nunca achou que ela era digna de receber amor e carinho, de ser apreciada. E a Shug aparece como uma pessoa que aprecia a Sally. E ao mesmo tempo, o filho mais velho do senhor acaba se tornando quase um filho. Depois de muitos anos se torna quase um filho da Sally. Ele se casa com uma moça chamada Sandra. E a Sally começa a ver no relacionamento delas, nessas duas mulheres, a Sandra e a Shug, ela começa a perceber que ela não precisa ser aquele capacho. Porque, Sandra não, desculpa gente, Sofia. A Sofia, ela é uma mulher que briga de porrada se precisar. Ela nunca vai deixar o cara mandar na vida dela. O cara bate nela, ela vai e bate de volta, entendeu? Então, elas são duas mulheres, dois espelhos de mulher, em que a Sally começa a ver a si mesma, ela começa a conhecer que ela tem poder. E ela começa assim a se tornar devagarzinho uma personagem muito mais empoderada. Em um determinado momento a gente descobre que a Sally não sabia que a Annette vinha escrevendo para ela, porque as irmãs, elas passam 30 anos escrevendo cartas umas para as outras enquanto separadas, né? A Sally descobre que na verdade ela não vinha recebendo as cartas da Annette. E aí é que ela começa a escrever cartas para a Annette. E em vez de escrever para Deus, ela começa a se corresponder com a Annette. E é nesse momento que a gente começa a ver como a Sally se torna uma personagem mais empoderada. Como ela enxerga nela uma pessoa que tem valor, que merece ser amada, que tem talento, que não serve só para ficar lavando roupa e que finalmente tem direito a amar. E aí a gente descobre, inclusive, que em determinado momento pode parecer que
essa aversão, porque a Sally tem uma aversão muito grande aos homens. Essa aversão tem relação com os estupros que ela sofreu do padrasto, totalmente concebível, né, gente? Uma pessoa que foi estuprada aos 14, 15 anos, ela vai ter aversão a tudo quanto é homem. Mas depois a gente descobre que não é só uma aversão. Na verdade, a Sally ela é uma mulher lésbica. Ela não é bi. A Shug Avery, ela é bi. Ela é bissexual. Tanto que ela tem um relacionamento com o senhor, né? Junto com a Sally. Mas a Sally, ela realmente não sente atração nenhuma por homens. Em determinado momento, no início do livro, o pai dela bate nela porque diz que ela olhou para outro homem. E ela diz, não, eu não olhei. Eu olhei para as mulheres, eu olho para as mulheres porque das mulheres eu não tenho medo. Então ela vincula essa figura da opressão e do medo com o masculino e a figura mais tranquila, que ela não sente medo com o feminino. Mas na verdade ela tem atração pelo feminino. E ela meio que embarca nessa relação com a Shug Avery e vai passando por um processo de empoderamento. Por outro lado, literalmente do outro lado do Atlântico, a Annette simplesmente colocou para si a função de cuidar dos filhos da irmã. Porque a Annette, no momento que ela bate o olho nas crianças do reverendo, ela vê que as crianças são a cara dela e da irmã. E aí, ela vive com esse casal e com as crianças, porque, como sendo tia das crianças, ela sabe que a irmã não teve a oportunidade de criar os próprios filhos, mas ela vai criar os filhos da irmã. Inclusive, em determinado momento, a esposa do reverendo começa a sentir ciúme dela, porque cada vez mais que as crianças crescem, mais parecidas elas são com a Annette. E elas começam, o pastor e a esposa do pastor começam a desconfiar que, na verdade, a Annette é que era a mãe daquelas crianças. E que ela tá ali para tentar se aproximar. Então é uma coisa assim tão incrível que essa mulher vai para outro lado do continente, ela vai para a África para cuidar dos filhos da irmã, porque ela tem um amor tão grande com essa irmã, uma união tão grande, que mesmo a quilômetros de distância ela quer proteger aquelas crianças para que em algum momento ela consiga fazer com que os filhos e a mãe se reúnam. Gente, isso é de uma profundidade da sororidade, do amor que essas irmãs têm uma pela outra. E a Sally continua escrevendo cartas para a Annette naquela esperança de que a Annette esteja viva e estejam bem, lembrando que as duas acabam não ficando sabendo como é que tá uma da outra. Gente, e a história, ela vai escalando de uma forma que, graças a Deus, ela não vai ficando pior, ela vai ficando cada vez melhor. E a Annette, ela na verdade, ela se tornou uma mulher abnegada, ela é uma missionária, ela tá ali tentando evangelizar aquela tribo, que em determinado momento ela percebe que não adianta, porque aquela tribo não deseja ser evangelizada. E ao mesmo tempo tem todo um contexto histórico, porque fala da segunda invasão da Europa à África no início do século XX, e como que aquela tribo vai ser deslocada e as pessoas vão ser exploradas, e como a Annette está ali tentando fazer aquela coisa, ao mesmo tempo que ela está acostumada com o clima dos Estados Unidos, e agora ela está na África, e ela é negra na cultura dos Estados Unidos, mas ela é considerada uma mulher estranha para as mulheres africanas, e assim por diante. E tem toda uma questão da cultura do lugar, porque a Annette, ela quer ser professora das crianças, ela quer educar as meninas, mas na tribo as meninas não devem receber educação, e tem toda uma questão de machismo, de ela lembrar de que a irmã dela foi tirada da escola pelo padrasto e não pôde receber educação. Então assim, são tantas nuances nesse livro que você fica apaixonada. E também é uma leitura muito rápida, eu não acho que eu gastei mais que dois dias para ler esse livro. Tem leituras, tem partes pesadas, tem gatilhos, as situações, por exemplo, da violência contra ela não são tão explícitas, mas você ter na sua cabeça de que um padrasto violento ou uma enteada é muito pesado. A Sally é uma mulher muito oprimida, é uma mulher muito espancada, mas ao mesmo tempo ela vai encontrando aquele poder, principalmente quando ela descobre a sexualidade dela. E apesar de toda a cultura que é LGBTfóbica, para Sally descobrir-se lésbica, que não se usa essa palavra, né? Ela apenas diz que ela gosta de mulher, que ela não gosta de homem. É libertador para ela saber do que ela gosta, saber que ela não gosta de homem, poder viver aquele relacionamento com a Shug Avery. E eles acabam criando todo um vínculo familiar muito esquisito, que é muito parecido com as nossas famílias, na verdade, né? A Shug Avery é companheira dela, mas é esposa do cara, aí o filho dele
se separa da ex-esposa, né, que acaba indo presa, acaba sendo encarcerada, e aí casa com outro, depois fica todo mundo morando junto. É uma dessas coisas, assim, de família mesmo, sabe? E tem muitas nuances, assim, fala sobre racismo, fala sobre esse encarceramento da pessoa negra, fala da relação da empregada doméstica com a patroa branca, tem uma série de questões que esse livro vai abordar sob o ponto de vista, sobre as lentes que a Sally enxerga o mundo, sobre as lentes que a Annette enxerga o mundo. A Annette mesmo como uma missionária evangélica numa cultura não cristã, né? Como que ela enxerga, como são as lentes que ela observa essa cultura. E aí você fica às vezes pensando se elas são narradoras confiáveis, mas aí você se empatiza com elas, você sente muita empatia. E gente, é uma obra-prima isso aqui. Isso é livro, sabe? Semana passada eu falei sobre Daisy Jones, né? Eles são livros, Daisy Jones, livros da Taylor, são livros muito bem escritos, mas eles são livros comerciais. Não sei se daqui a 40, 50 anos a gente vai continuar falando deles, mas isso aqui é uma obra-prima. 30 anos depois, e ele, que 30, 40, né? 40 anos depois, ele continua extremamente atual, com lições para hoje, falando sobre, de novo, heteronormatividade compulsória, que também tinha no Evelyn Hugo, que eu falei na semana passada, e é uma obra-prima, tá? Recomendo demais, recomendo cuidado, não é para qualquer um, como eu disse, porque tem gatilho sim, mas gente, olha, livrão, tá? Livrão, a tradução é muito bem feita, tá? E com esse livro, a nossa querida Alice Walker ganhou o prêmio Pulitzer, né, meus amores? Então, assim, não é pouca porcaria, não. É coisa maravilhosa. Inclusive, recomendo que vocês assistam. Quem puder, for maior de 18 anos, que tiver estômago, né, com todas as coisas, assistam o filme A Cor Púrpura, porque ele é muito parecido. E a Whoopi Goldberg tá maravilhosa na personagem da série. Mas vão com calma, porque não é pra qualquer um, não. É um livro muito pesado, tá? É um filme muito pesado, porque é muito mais gráfico do que o livro. Bom, meus amores, minhas amoras e todos entre as duas situações, agradeço muito por vocês terem assistido mais esse vídeo, mais essa resenha da Preta aqui com vocês. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O meu IG é @leiapretaleia. Aproveito mais uma vez e convido a vocês para conhecer o meu blog www.leiapretaleia.com.br/wp. Todas essas informações estarão aqui embaixo, assim como o link para vocês adquirirem este livro na Amazon com o meu link de associado. Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, caso não tenham inscrito, e dá aquele joinha. Beijos, e se tudo der certo, até a próxima segunda-feira.